Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos bater um papo com Verônica Padrão, cantora pernambucana radicada no Acre desde 1991, conhecida pela sua voz e pelo seu trabalho com a banda Pimenta de Cheiro. Boa noite, Verônica, seja bem-vinda. Boa noite, Diogo. Bom estar aqui nesse bate-papo que vai acontecer agora e eu estou me sentindo lisonjeada pelo convite. Esse bate-papo que está chegando nas 22 cidades do Acre pelo Sistema Público de Comunicação. Parabéns. Para nós. Verônica, quando é que você começou a cantar? Eu comecei a cantar mais ou menos entre 4 e 5 anos de idade, lá em Fernando Noronha, na ilha. E a ilha ela era uma base militar onde existiam muitos músicos militares e onde as famílias de civis também participavam, né, das festas nos clubes. E nessas festas eu estava lá em cima de uma cadeirinha cantando junto com a orquestra. Foi minha escola. Então você desde cedo sempre teve uma ligação muito forte com a música nordestina que até hoje te influencia. Eu tenho, né, mãe que gosta muito de dançar. Aliás, depois que ela chegou aqui no Acre, ela é frequentadora assídua da saudosa Maloca. E um pai que era verdadeiramente assim, um dançarino de primeira, um dançarino de salão. Então eram pessoas que viviam na noite e eu participei dessas atividades tranquilamente, acompanhando-os e cantando também, como sempre que dava. E o que fez da tua cabeça, em termos de música, na tua adolescência, na tua infância? Hoje influenciou bastante no repertório, no trabalho que a gente desenvolve, né? Porque meu pai era um amante da música e ele tinha um acervo de discos na minha casa, que era um espaço só para isso, né? Que ele tinha o maior orgulho de mostrar às pessoas que chegavam. Falando nisso, você com certeza deve ter tido a influência também de Jackson do Pandeiro. Inclusive você dividiu um espaço num programa de rádio com Jackson do Pandeiro. Porque eu ainda sou do tempo, né, do programa de rádio, né, onde as crianças participavam e cantavam e diziam poesias e tal. E eu sempre fui muito atiradinha e minha mãe descobriu isso logo cedo e sempre me incentivou. Foi uma das maiores incentivadoras, foi ela que me levava para os programas de TV, de rádio. E nesse período é que eu pude, né, perceber que era isso mesmo que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo participando com esses astros da música, né, que são cultuados hoje com maior ênfase do que naquela época. Essa relação da música, de qualquer atividade artística com o sucesso, é uma relação muito complicada. Você acredita o sucesso mais ao talento ou à dedicação? Olha, eu acho que o talento ele tem que ser nato, né? A gente não constrói talento, a gente nasce com ele. E agora, a gente vai aperfeiçoando as técnicas, as formas de fazer. Eu tive minha mãe no começo, né, com um chinelo na mão, me dizendo, canta, faz gesto, e para fazer uma apresentação bonita, é muito feio uma pessoa se apresentar parada no palco. Ela já sacava isso, sem ter frequentado escola especializada, sem nunca ter participado de conservatório, muito de música, nada. Mas tem um ouvido muito afinado, né? E percebia, quando eu desafinava, ela está errado, começa de novo. E aí, assim, o repertório também influenciava, porque muitas vezes, assim, eu cantei muito capiba nessa época. E assim, eram músicas que eu ando pelo Recife, noite sem fim. Então eu tinha que abrir os braços, eu tinha que, sabe? O gestual era muito grande. Era muito importante. Para ela aquilo ali era sensacional, né? E tive também o acompanhamento na escola de freiras, que eu estudei em escola de freiras também. E eram as pessoas que mais me incentivavam, me fizeram andar pelos municípios de Pernambuco, cantando em escolas, né, fazendo apresentações, música, teatro, e as freiras tocavam piano, sanfona, né? Então era aquela alegria. E assim, era o Roxinol da Imaculada Conceição, que era o colégio que eu estudava, e era o apelido que eu recebia das freiras nessa época. Você acabou se envolvendo com a música muito cedo. Muito, fez parte da minha vida o tempo inteiro. Verônica, você chegou ao Acre em 1991.
Qual foi o primeiro contato que você teve com a música, criança? Ah, cara, olha, essa história de vir para o Acre é uma história assim, de um casamento que acabou, né? E de um começo de uma nova vida. E aí, aqui, me propiciou tudo isso. Só que eu fui diretora de escola do SESI durante muito tempo, mas sempre envolvida quando a gente não pode assim deixar de mão. Então assim, a escola era muito movimentada na época e a gente conseguiu mudar até o conceito de escola do SESI, porque quando eu cheguei aqui para estudar em outra escola aqui de Rio Branco, e se viesse das escolas do SESI, tinha que fazer um teste para saber e tal. E a gente conseguiu formar um grupo muito bom. E também, assim, as crianças participavam muito. O Hélio Melo, o Matias, sempre eram nossos convidados e estavam lá participando com essa questão da arte mesmo na escola. E e foi uma oportunidade que eu tive também de me relacionar muito bem com as pessoas aqui. Só que eu vim e fiquei na casa do meu irmão, a princípio, durante 3 meses, até me organizar, né? E assim, não tive contato porque era proibido, meu irmão é militar, era proibido me mostrar jornal que falasse, olha, não mostra a Verônica, porque senão ela vai se envolver com música aqui. Então você veio para o Acre sob a condição de não cantar? Não me envolver com música. Apesar de já estar lá fazendo trabalhos lá em bares, lá em Olinda. Eu cantei um período antes de vir para cá, em hotéis também. Então, assim, eu já vim, era para fazer qualquer coisa, tinha que sobreviver. Tenho 2 filhas, que uma tinha 8 e 6 anos na época. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. E as coisas de cultura, de arte, de música, eu tinha acesso fora de casa, porque meu irmão fazia o possível para camuflar isso e na cabeça dele talvez isso não funcionasse. Hoje não. Hoje ele é uma das pessoas que participam, não é o maior incentivador, com certeza, mas ele hoje ainda brinca um pouco de estudo pela arte, né? Então, você acha que a tua influência nordestina, da musicalidade nordestina que você já traz no sangue e trouxe desde a infância, com o que você ouvia, teve relação, teve interferência no teu trabalho quando você começou a tratar, a lidar com a música acriana, com compositores acrianos? Primeiro o Acre, ele tinha eu lembro que lá na Universidade Federal de Pernambuco, alguns professores de lá que já tinham vindo aqui, eles me diziam assim, olha, você vai encontrar mais cearense do que acriano. E eu achava aquilo assim meio absurdo, uma distância muito grande. E chegando aqui é que eu vim conhecer a questão da história do Acre, a questão das origens e tal, nordestinas. E aí eu acho que isso facilitou um pouco essa adequação, essa forma da gente começar a trabalhar com música de raiz, como é o caso do projeto Forrofiando na Tentame, que ficou... Que foi o projeto que te tornou conhecida, na verdade, popularizou a minha imagem como um todo, né? De chegar a pessoas e dizer, olha, aquele forró é maravilhoso, aquele forró é lindo demais. E eu dizia para a pessoa, olha, você já foi lá, que bom. Não, eu nunca fui, eu só vejo pela televisão. Então, assim, era uma coisa que entusiasmou muita gente e que hoje ainda as pessoas cobram muito. Eu acho que é o espaço, né? Tentame, que ficou gravado na cabeça das pessoas com o projeto, apesar de já ter acontecido outros. Eu digo no sentido de me popularizar enquanto artista e ter um projeto aprovado, né? Com o apoio da Fundação Elias Mansur, eu acho que foi assim. Nessa época o pagode aqui estava no auge, as pessoas não tinham muita credibilidade. Do mercado. E o primeiro já foi assim, eu lembro do Jorge Henrique dizer assim, olha, nós conseguimos, nós acertamos, a gente começou com o pé direito. E passamos 2 anos ainda fazendo. Porque o Forrofiando da Tentame, em 2000, a coisa ficou meio complicada para mim, porque eu era professora do Estado, pedi demissão. Ia embora, mandei as filhas para ver se a situação acalmava financeiramente. E não acalmou. Então, o projeto Forrofiando da Tentame, ele abriu assim, um leque de expectativas na minha vida. E o Forrofiando, ele tinha essa coisa de trazer o forró tradicional, de trazer o Luiz Gonzaga. E tu acha que isso
mostrou que a identidade acreana tem realmente essa ligação com porque com assim, o forró, com a música eu saí vendo a questão da Asa Branca, né, da década de 40, a questão do período em que a borracha estava no auge e a vinda de nordestinos para cá. Então, acho que tudo isso propiciou, assim, não, a gente pensar positivo e dizer assim, não vai dar certo. E aí a gente, quer dizer, a banda Pimenta de Cheiro se reestruturou, né? Porque na realidade o nome Pimenta de Cheiro já existia, o James, o Nilton e o Valdir são os remanescentes, e comigo, com o Nazareno Show e com o Júnior, formamos o grupo, e mais o Geraldinho, né? Formamos o grupo renovado, vamos dizer assim, da Pimenta de Cheiro, com uma característica de tocar música, forró, pé de serra mesmo. Verônica, você também tem uma das características do teu trabalho, além de fazer a música nordestina, é de fazer também a música amazônica. Aliás, você já cantou em quase todos os municípios de Pernambuco, já cantou em Belém, agora recentemente no Seminário Cultural da Amazônia, em Porto Velho, no Intercâmbio Cultural, e em vários municípios do Acre, Cruzeiro do Sul, Chapuri, Feijó. Qual foi o lugar que te traz a melhor lembrança como cantora? Olha, assim, cada lugar que eu visitei, para mim, sempre foi uma porta aberta, porque assim, comecei a participar de projetos do SESC, inclusive, nessa questão de formação de plateia, e a expectativa era assim, olha, você vai com esse repertório para lá, talvez as pessoas não vai gostar muito, mas eu acho que não é por aí, né? A questão é que, das vezes que eu fui para o município com esse projeto, foi mostrando as músicas de compositores daqui, né? E que fazem músicas, mesmo às vezes hoje que nem estão morando mais aqui, como é o caso da Keila e de outros, mas sempre mostrando a musicalidade acriana, falando um pouco dos compositores, o que eles fazem, como é que é a vida deles. E havendo uma interação com a escola, com o curso supletivo, de que quando você ia... E eu acho que foi uma forma muito legal de começar a fazer os alunos participarem, a conhecerem, e com até depoimentos, porque sempre que a gente cantava uma música, a gente procurava dizer e falar alguma coisa a respeito. E foi interessante, a experiência foi válida, e a gente chegou até de ver, assim, turmas, professoras com exposições de desenhos, de parafrasear letras de música, no sentido de mostrar a questão da poesia, essa, né, de falar das coisas da terra, que eu acho que é importante. E também participei em seminários, né, que foi o caso da Polícia Comunitária. Eu fui lá na época em que a Salete Maia era secretária de Segurança, lá em Cruzeiro, no Teatro Nauas. Fui em Feijó, na Festa do Açaí também, foi maravilhoso, a gente cantou na praça. Com a Pimenta de Cheiro. Isso, e Chapuri, que é a minha casa, né? Porque sempre que eu vou para Chapuri, eu sou muito bem recebida. Cantei em Festival de Cultura lá em Assis Brasil, onde eu pude, assim, ver a questão do entrosamento que eles têm por ser um município de fronteira e trazer esse pessoal de lá da Bolívia, do Peru, e mostrar danças folclóricas, assim, eu fiquei maravilhada. E tinha um público muito grande, muito de peruanos, grande, a cidade inteira, bolivianos? a cidade inteira, e mais o pessoal que veio, assim, essa integração é muito forte lá. E a receptividade com a sonoridade da banda? Nossa, foi muito bom. Uma vez eu fui com a Dorothy Marques também, com esse projeto de criança, e aí a gente já cantou, assim, rodeado de crianças, e as crianças cantando comigo, a Dorotiba tocando tambor, e depois a Pimenta, o público adulto, o forró. Realmente, assim, não é só esses forrós comerciais, os calipsos da vida que fazem, né? Eu acho que está na hora mesmo de mostrar para as pessoas que a gente tem N saídas de mostrar e de fazer acontecer a cultura. Verônica, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Ideias da Aldeia está de volta.
Estamos de volta nesse bate-papo com a cantora Verônica Padrão. Verônica, você é uma artista da noite, toca na noite, toca em bares e também faz shows, se envolve em projetos de shows. São duas coisas bem diferentes. Qual que é a principal diferença nesse trabalho de tocar na noite e de montar shows e espetáculos? Olha, a questão da noite, o critério é que a gente possa fazer uma seleção de músicas, né, do teu agrado e do agrado popular, e levando em consideração a forma que você quer dar ao repertório e como você vai atingir as pessoas que vão estar lá no bar tomando uma cerveja, comendo e ouvir, porque são músicas que às vezes você está cantando e não tem uma receptividade, ou as pessoas não estão percebendo muito. Aí quando você canta uma música que de repente foi importante e tal, aí as pessoas te olham, né? E aí é quando você começa a perceber nessa interação com o público que está ali, de ver qual é a música que está dando certo, que as pessoas estão aceitando bem. E tem músicas que eles nunca ouviram, mas que você acha que é importante colocar no repertório. E quando a gente, no meu caso, que me envolvo com show, desde a produção até o final, né, para mim é você colocar o talento, né, tudo que você tem de intuição, né? Eu, quando estou num momento de criação, de cenas, de apresentação, escolha de repertório, é um período assim de muita sensibilidade, né? Então, as coisas que eu vejo, que eu ouço, eu vou captando aquilo e vou construindo. E, para mim, é onde eu realmente coloco toda a minha sensibilidade de artista, aquilo que eu quero passar para as pessoas, e isso tem me dado assim um retorno muito bom, porque sempre que a gente se reúne, não somente eu, mas as pessoas com as quais eu trabalho, né, para fazer um show e realizar um projeto, elas têm a ver, você tem que trabalhar também com as pessoas que pelo menos tenham ideias parecidas e que você consiga ser entendido, saber o objetivo que você quer atingir, o público-alvo e tudo mais. Então, o show, ele me dá mais tesão, vamos dizer assim, porque você vai estar... as pessoas vão pagar para te assistir, né? Então, você tem que mostrar... E se você não tiver qualidade, tua carreira vai por água abaixo, tem a tua vontade de fazer o melhor dentro daquilo que você pode fazer. Como é que você lida cantando na noite? O show te dá mais vontade de fazer, até porque as pessoas vão estar pagando e tudo mais. Mas como é que você lida no dia a dia, ou no noite à noite, de tocar nos bares, de sentar, o acompanhamento musical acontecendo, você cantando e as pessoas comendo, se divertindo e às vezes nem tanto prestando atenção na música? Como é que você lida com isso? Olha só, no show você se preocupa com o cenário, né? Com o teu porte lá no palco, como é que você vai estar. Tem que ter uma pessoa te dirigindo, quer dizer, envolve uma gama, né? Um grupo de pessoas para que isso tenha, no final, vamos dizer assim, é aquilo que você estava esperando, né? No bar, você trabalha em condições totalmente adversas. Você não se preocupa com a luz, às vezes não tem nem palco para você estar lá, se organizar. Quer dizer, é uma coisa muito assim ainda que não existe uma estrutura de bar que tenha um palco, que possa oferecer condições, né? Você canta ao ar livre, à noite. Quer dizer, é porque você gosta de estar ali, de estar fazendo o seu trabalho. Mas a diferença é muito grande, né? Verônica, a tua seleção de repertório ela se baseia, enfim, nos teus critérios musicais. Para ti, o que é uma música de qualidade? Olha, eu aprendi a ouvir muita coisa já desde criança com meu pai. Então, assim, eu venho de ouvir, né, músicas. E, assim, sempre gostei muito da música popular brasileira. Na minha casa, minha mãe não suportava ouvir bossa nova, né? E é uma das coisas que eu mais gosto de cantar, né? É a bossa nova, né? É a questão da música ritmada, né? Eu me envolvo, como é a questão do forró, o samba, essa coisa de... E, ao mesmo tempo, isso me dá um prazer muito grande de estar fazendo, e isso é o que influencia mais na escolha de músicas, né? Porque
É aquela história que eu venho, assim, a gente tem que se renovar. Não é fazer tudo o que pedem para você fazer, mas você ter que ir renovando, né? Misturando o novo, que a gente pode chamar de velho, porque a música não envelhece nunca, né? Existe um limite, então, para os pedidos, para que se atenda os pedidos? Eu não digo um limite, mas uma certa maleabilidade. Você tem que manter com o público o respeito que ele tem por você de estar ali, de você ter um repertório e você ter a tua forma, o teu estilo de cantar, e ao mesmo tempo acatar e dizer para ele, com um sorriso nos lábios, que aquela música você não sabe fazer, que você não conhece, ou coisa para que as pessoas, mas que a gente poderia substituir, cantar uma outra, e é assim que a gente vai levando. Agora, também tem situações, por exemplo, eu deixei muito de cantar nessas festas de 15 anos, porque você lida com um público diferente, né? O pessoal vai bem mais arrumado, vai para essas festas e você tem o cuidado de quem está te contratando dizer, olha, meu repertório é esse, as pessoas folheiam e tal. E chega lá na hora, as pessoas começam a te bombardear, achando que você pode fazer forró, axé, reggae, rock, tudo ao mesmo tempo. E aí fica complicado e você, às vezes, você tem que ter um certo equilíbrio, porque senão você complica a tua apresentação dos músicos que você contratou para fazer a apresentação com você. Então é complicado. Eu diminuí um pouco de fazer esse tipo de trabalho. E continua. Mas cantar para mim é a coisa que eu mais gosto de fazer. Inclusive você tem um trabalho também direcionado para os compositores acrianos. Você falou tanto um trabalho assim com os compositores, eu gosto muito de estar em sintonia, saber o que cada um tem, né? Eu gosto muito de reunir o pessoal da velha guarda, para poder ouvir. Eu acho que a gente tinha que buscar mais, resgatar mais. Eu acho que a musicalidade está por ali também, misturar esse novo e, junto com as pessoas que estão aí em evidência. E, ao mesmo tempo, eu tenho um trabalho paralelo, né, que começou quando eu estive ainda na gestão do Jorge Viana na prefeitura, e eu fui convidada pela Centrabes para trabalhar com adolescentes em situação de risco. E durante esse período, assim, não somente eu, mas a equipe com as quais a gente estava trabalhando, nós conseguimos montar já em 96 ou 97, eu não lembro bem exatamente, mas foi nesse período, e nós montamos o primeiro show com adolescentes no SESC, que intitulou-se Natal Sem Menino na Rua, onde cada um falava da sua história de vida, da história de passagem pela Casa-Abrigo, que era uma casa-abrigo, uma casa de passagem, o Carlota Danzicu. E logo depois, assim, já em 2000, eu tive à frente da coordenação do projeto Agente Jovem, e nós tivemos a oportunidade também de, junto com os jovens, montar um espetáculo intitulado Querido Diário, que foi um espetáculo que a gente, de município, nós apresentamos em Chapuri, lá na Casa Branca, e foi de uma receptividade assim, muito grande. E, ao mesmo tempo que a gente apresentou aqui, logo depois, e assim, Querido Diário envolve a questão de adolescentes, a questão de conflito com os pais, a questão das DSTs, a questão do fumo, das drogas. Então, isso aí foi montado com esses adolescentes também. E depois, o mais recente foi com o fruto do auxílio, né, à produção teatral da Fundação Elias Mansur, que a gente montou o Cantigas de Liberdade, e que apresentamos em várias situações aqui em Rio Branco. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Cantigas de Liberdade. Olha, foi um trabalho muito difícil, quer dizer, para que a gente montasse, eu passei praticamente 6 meses internada junto com as meninas lá nas casas de internação. Quem participava? São adolescentes infratores, né, e infratoras que participaram desse projeto conosco. E no espetáculo eles também contavam a história? Não, o espetáculo mas assim, a gente não quis dar uma conotação assim de que ali é só tristeza, né? Porque tinha depoimentos de meninas que a gente conseguiu captar que aquilo ali, elas gostam dali. Não é que seja o paraíso, mas é um local onde elas têm comida na hora certa, elas têm a amizade das outras. Agora, a rua
né? É um atrativo muito grande. Mas a gente chegou a ter assim, a experiência de que uma fuga estava sendo planejada e que as meninas não fugiram porque tinham um compromisso com a gente do espetáculo. Então, eu acho que tinha que acontecer mais, que a gente tivesse assim, a oportunidade de potencializar essas ações dentro das casas, porque assim, às vezes a gente manda um grupo para lá, mas eu acho que precisa ter essa sintonia, né, com o que você está lidando, com o adolescente infrator, e isso eu faço com o maior prazer e tenho certeza que foi uma coisa que foi muito importante para mim, enquanto artista, enquanto pessoa que está envolvida com essas questões sociais. Você acha que um trabalho como esse, do Cantigas de Liberdade, ele é um trabalho que se encerra nesse evento ou você realmente acredita no poder ressocializador da arte? Da arte eu acredito piamente, né? Porque, olha, eu fiquei tão assim, esse trabalho me marcou tanto. Tinha alguns adolescentes que estavam cumprindo a questão da liberdade assistida e que às vezes passavam o final de semana em casa e a gente ia buscá-los em casa. Eu contei com o auxílio da CECIAS, com a Secretaria da Mulher. Houve uma junção de secretarias para a realização desse trabalho. O Rotary Club também ajudou muito. Mas o que foi assim, mais importante é você se tornar referência. Eu chego num bairro que muitas vezes você entrava e não tinha final de rua, sabe? Era uma coisa assim, casa aqui, ali. Aqueles casebres onde os meninos moram e as meninas também. E você, assim, alguém bater no teu ombro e dizer, olha, eu canto rap. Se precisar de alguém para a peça de vocês aí, eu canto rap, eu quero cantar meu rap lá. Né? Olha, eu danço, eu toco, eu faço. E eu comecei a ficar muito preocupada com isso, porque você passa a ser uma referência e você não tem aquela... você não está com aquela estrutura para poder realizar um espetáculo atrás do outro. Né? Então, sempre eu encontro com as meninas, algumas já estão em liberdade, outras já ficaram em liberdade, já voltaram para casa de novo. Mas, assim... naquela expectativa de que a gente possa realizar um outro trabalho. Que história que te chamou mais atenção? Olha, assim, o que me fez... Primeiro eu comecei com o que me deu a condução, né, para começar o trabalho foi o livro da Esmeralda Ortiz, que foi uma ex-menina de rua de São Paulo, que veio fazer o lançamento do livro aqui e que nós ficamos muito amigas, né? E ela me mandou o livro, porque eu não consegui encontrar o livro aqui, nem fora. Esgotou mesmo, e ela me mandou o livro, e eu comecei a levar o livro e a ler as situações que a Esmeralda passou para as meninas e para os meninos. E tinha horas que elas se identificavam totalmente, diziam, não, mas isso aí sou eu. Né? E a gente vê que mesmo sendo de São Paulo, mas aqui com uma coisa assim de muita poesia, porque a maioria das meninas que estavam lá dentro vinham de seringais, né? Elas contam a história de andar dentro da mata, de colher frutos, e vêm para a rua, como elas falam, para o centro da cidade. E aqui é coisa, os pais não trabalham, mandam os filhos para a rua para conseguir algum trocado, e aí começa, o mundo se abre, né, de liberdade, para que eles possam achar que são donos deles próprios e começam a se organizar em grupos. E aí a gente, infelizmente, tem ainda temos, né? Hoje, eu acho que assim, do tempo que eu comecei para agora, eu acho que diminuiu um pouco. A gente já chegou a sair com ônibus assim lotado de crianças e adolescentes para fazer atividade na rua. E hoje eu tive uma oportunidade agora há pouco de retomar esse trabalho e eu verifiquei que assim a questão hoje é mais ligada à questão da promiscuidade, da sexualidade, né? É mais nesse sentido. Mas existe ainda adolescentes que se drogam com cola ainda na rua. Bom, Verônica, nós estamos chegando ao final do nosso programa para as 22 cidades do Acre. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu agradeço o convite mais uma vez. Eu queria mandar o meu abraço a todas as cidades que estão nos vendo, tendo a oportunidade, né, de ver as imagens da TV Aldeia, e estou à disposição de vocês sempre. Obrigado, Verônica, e obrigado também por ter participado do clipe
da TV Aldeia, que as pessoas nas 22 cidades do Acre também estão podendo assistir. Muito obrigado a todos os telespectadores que ficaram com a gente até esse momento e amanhã o Ideias da Aldeia vai estar de volta com Cleísa Cartacho. Uma boa noite.